Vamos então pensar em Jesus, elevar os nossos pensamentos, que Ele esteja conosco nesta noite, assim como em todos os momentos de nossas vidas, os momentos bons e ruins, os momentos positivos e negativos, e onde quer que estejamos, neste mundo ou no outro mundo. Que nesta noite saiamos daqui mais esclarecidos, a fim de que possamos, pelo esclarecimento, encontrar respostas às nossas dúvidas, às nossas atávicas perquirições e, sobretudo, alimentar as nossas aspirações de progresso moral, de progresso intelectual, que o mestre da ciência admirável, a ciência do ser, esteja sempre conosco. Que assim seja. Fiat Lux. Bom, aqui pelo Teatro Espírita Leopoldo Machado, lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Foi um encontro realmente muito bonito. Os expositores se saíram maravilhosamente bem. Ninguém pode dizer se este foi melhor do que aquele. Os temas foram importantes. E lá nós discutimos espiritismo o tempo inteiro. E graças a Deus, os médiuns, os que aqui se tratam, compareceram e encheram o auditório. Foi uma noite realmente, aliás, foram 2 dias de estudo, de confraternização, em que nós nos unimos para divulgar, para tratar da doutrina dos Espíritos. Foi muito bom. E eu fiquei muito alegre pela participação efetiva e afetiva de todos daqui do Telma. Quem não foi, perdeu. E quem foi, está sentindo saudade. Foi lindo mesmo, foi muito bom. Olha, foi um dos mais bonitos seminários que nós já fizemos, foi este. Já fizemos muitos, mas este parece que superou a todas as expectativas, em todos os sentidos, em todos os níveis. E aí nós, mais tarde, vamos realizar outros seminários. E Lúcia quer até fazer aqui um encontro, o primeiro encontro de arte espírita da Bahia, com festival de música mediúnicas, músicas de autores, compositores brasileiros como Cartola, Noel Rosa, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, tantos outros grandes mestres da MPB, também poesia, literatura, pintura mediúnica. Vai ser interessante esse encontro de arte aqui, vai ser aqui no Telma mesmo. Mas deve ser lá para junho, julho. E é um fato novo, é um acontecimento novo aqui na cidade de Salvador. Então nós vamos fazer esse encontro aqui de arte. Música também, as músicas clássicas, recebidas por uma médium inglesa chamada Rosemary Brown,
de Bach, Beethoven, Liszt. Na Inglaterra, essas composições psicografadas foram submetidas à análise dos grandes críticos da música clássica e todos sem exceção, confirmaram o estilo de Liszt, Beethoven, Bach, Mendelssohn e tantos outros. Então nós temos essas composições todas e nós vamos fazer um recital de músicas clássicas mediúnicas e músicas populares mediúnicas, poesias também mediúnicas, os grandes poetas brasileiros, portugueses. Vai ser um encontro assim bem interessante e diferente, muito diferente. Então foi gratificante o nosso seminário. Aqui nós temos até a camisa que foi vendida durante o seminário. Aliás, o verdadeiro psicólogo é o espírita, ele que estuda a alma. Nessa alma que chama de mente, mas é a alma, aquela que sobrevive ao corpo, continua existindo do outro lado, preservando seus caracteres morais, intelectuais, etc. Então nós vamos fazer esse tipo de trabalho aqui. Vai ser muito interessante. Então, nós vamos fazer devagarinho, com calma, vamos organizar. Né? Porque tem muita gente que diz, ali é bagunça, não é? Não. Aqui é um lugar sério, aqui é um lugar onde se prega o amor, onde se pratica a caridade espiritual, moral, onde todos são atendidos, sem discriminação. Na sexta-feira, a reunião já estava acabando, né? Já tinha acabado. Apareceu uma moça aí segurando, uma pessoa segurando um lado, outra do outro, a mulher caindo, os olhos quebrando. Você está aqui, devia estar. Devia estar aqui. Olha, eu sinto muito dizer isso, eu lamento. Mas essa pessoa veio de um centro espírita, onde recusaram o atendimento. E disse, olha, venha daqui a 15 dias para ser entrevistada. Como é que uma pessoa pode ser entrevistada nesse estado? Me responda. Caindo aí, coitada. Né? E aí? Eram 3 espíritos, a gente afastou com a graça de Deus. E ela saiu andando tranquila. O problema é esse. Isso é caridade. Caridade não é só alimentar a pessoa, não, encher o estômago da pessoa, dar roupa. Isso é caridade, claro, um país como o nosso. Mas caridade também é atender a essas pessoas que vêm em busca de ajuda e não encontram. Vocês já imaginaram? A decepção dos parentes, dos amigos que trazem, porque vêm todos vêm numa expectativa de serem ajudados, né? Eu não estou criticando no caso nenhuma, pelo amor de Deus. Mas isso não pode continuar. Nós vamos fazer o encontro, quarta-feira até eu vou ter um encontro com o pessoal da AME, queria falar até com a Carola, da Associação Médico Espírita. Então eles estão me chamando para coordenar um seminário sobre o perispírito. Vai ser no dia 29 de maio, em princípio. E aí eles estão me convidando. E eu vou tratar desse assunto. Eu vou tratar de olhar. Eu acho que os centros espíritas estão assumindo uma posição refratária àquilo que Jesus prega. Batei é absível usar. Sem abuso, porque às vezes as pessoas, uma certa feita lá na saúde, a pessoa fingiu que estava se sentindo mal. Ela fingiu. Brasileira é fogo. Ela fingiu que estava se sentindo mal. Aí eu mandei entrar imediatamente. Mas quando eu li, eu percebi. Aí é que a pessoa se engana, porque eu vejo. Não tinha espírito nenhum, nem mesmo, porque às vezes fica à distância, controlando através, né, de processos psíquicos que a gente ainda não conseguiu identificar, porque a obsessão ainda precisa ser estudada.
O pessoal pensa que tu já sabe tudo de obsessão. Não sabe não. Cada caso é um caso. Aí eu constatei que não tinha nada. Aí eu me aproximei, cheguei no ouvido dela e fiz, olha, acabe o fingimento, não se preocupe que eu vou lhe atender. Ela, pronto. Aí agora, você precisa de tratamento, porque se você finge assim, é porque você não está equilibrado. Né? Se você está fazendo isso, você não está bem, então precisa de um tratamento. Esse é um caso assim, pitoresco, né? Mas, de qualquer maneira, ela foi atendida. Mesmo fingindo, mesmo sabendo, eu mandei entrar. Porque ninguém, se eu recusasse, as pessoas não iam entender. Olha aí, pega a caridade, o que faz, manda a pessoa, pode entrar. Você, entra, fica aí não. Aqui está melhor, aí. Os espíritos tratam aqui dentro, aí fora não. Então, nós temos essa norma, essa filosofia, vamos dizer assim, de ação, de atender a todos aqueles que vêm em busca de ajuda. Agora, na medida do possível, porque aqui também não faz milagre. Aqui nós não fazemos milagres. Temos nossas limitações. Isso eu quero deixar bem patente, para que as pessoas não, eu fui ali, não me senti bem, eu não adiantou nada, eu vou para um centro mais forte. Gente forte, fraca e forte. Mas às vezes as pessoas peregrinam por todos os centros daqui. Né? Eles não resolvem. Porque há casos que não podem ser resolvidos. Está ligada à lei de ação e reação, de causa e efeito. A pessoa tem que passar por aquilo. É uma exigência da lei. Por quê? Porque ela criou aquele problema, ela tem que resolver. A gente aqui ajuda, e em outros casos, nós aqui ajudamos. Mas nós não podemos resolver tudo. Porque a lei é dura lex sed lex. A lei é dura, mas ela tem que ser cumprida. Às vezes a gente empurra até com a barriga, como se diz. Adianta a coisa. Mais adiante nós temos que responder. Por isso Jesus disse assim, radicalmente. Eu adoro o radicalismo de Jesus. Ninguém sairá daqui até que pague o último ceitil. E esse é ser radical, mas verdadeiro. Então não adianta a pessoa se iludir. Aí vai numa casa de umbanda, de candomblé, tudo bem. É cultura brasileira, sei lá, afro-brasileira. Não é mais afro-brasileira, é brasileira, mesmo que já perderam as raízes há muito tempo. E na África, ninguém. Olha, a maioria esmagadora da população é protestante. Eles baniram o candomblé, o que restava, eles baniram. Só aqui no Brasil que tem isso. E no Haiti, ou nas Antilhas, no Caribe, a gente encontra alguma coisa assim chamada voodoo. É uma coisa muito fantasiosa, diga-se de passagem. E nos Estados Unidos, não. Os negros assumiram a cultura americana. Vocês veem isso até no cinema. Tá? Mas aqui as pessoas vão lá, e aí para resolver problemas. Vejam só, às vezes pessoas de nível superior, pessoas inteligentes, cultas, aí se metem nesses lugares onde prevalece a ignorância e cobram os olhos da cara uma fortuna. Aí a pessoa se endivida, vai até para o agiota, arranja dinheiro e faz o trabalho. Por quê? As pessoas querem ser atendidas imediatamente. Né? É o desemprego, é para o negócio dar certo, o comércio, né? E aí por diante. Para
sei lá, tomar a mulher dos outros, o marido da outra. É uma promoção que ele quer. É um negócio sério. Hoje em dia todo mundo faz bruxaria. Eu mesmo conheci uma pessoa que disse, olha, eu vou me casar com fulano. Eu digo, por quê? Não, porque ele é o homem de minha vida. Eu acho que é. Eu digo, e ele? O que é que ele acha? Mas ele não tem que achar nada. Tá vendo você? Não, não. Eu quero e pronto. Eu digo, como é que você vai conseguir? Deixa comigo. Pronto. Decretou a sentença. Aí ela foi para Macumba. Chegou lá, fez lá os trabalhos dela, né? Não é que ela casou mesmo com o infeliz? Casou. Com véu, grinalda, tudo que tinha direito. Mas também só durou o casamento 2 anos. Ele não suportou mais. Porque ele foi seduzido, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito estranha, esdrúxula até, né? E aí, ele com 2 anos foi embora. Aí eu perguntei, ele vem cá, e agora? Fez, agora tá tudo bem, eu vou arranjar outro, porque ele já enjoei, dele já enjoei. Pronto. Uma bela saída, né? Quer dizer, enjoou. Eu pensei que ela ia ficar descabelada, ia chorar, ia fazer trabalho mais forte ainda, né? Para aprender o dito cujo. Não, ela disse, já foi tarde, 2 anos. Sugou o pobrezinho, né? Olha, isso é vampirismo. O sujeito saiu quase doente dessa relação. Acho que eu conheci, era forte, simpático, saiu amarelo, magro, acabado. Ele disse ao pessoal que era consumição. Olha, eu ainda vou escrever um livro contando essas maluquices, viu? Esses causos. É cada bobagem, é cada doidice que parece que eu estou inventando. O sujeito diz assim, eu não conhecia, eu sou o que diz assim, que era consumição. O sujeito quase baixa o hospital, coitado. Quase vai para um spa para engordar, quer dizer, tem spa para engordar e para emagrecer. Quase ele baixa o spa para poder sair daquela situação difícil. E não é que ela arranjou outro? E lá vai ela sugando a turma. Um dia ela vai ter que responder por isso. Porque, olha, gente, se não existisse a justiça de Deus, esse mundo era uma piada. A vida era uma coisa assim, jocosa, sem importância nenhuma. Onde essas pessoas aprontam, fazem o que bem entendem, arrasam com tudo e fica por isso mesmo. Por exemplo, ela vampirizou o sujeito que ela queria casar e casou. E aí vai vampirizar o outro. E vai desgraçando a vida de uns e de outros. À luz da lei humana, da legislação humana, ela não vai ser penalizada. Não é? O que é que a lei humana tem a ver com isso? Você pode casar até 500 vezes. Ou pode se juntar, ou pode se amigar. Mas existe a lei de Deus. Silenciosa. Não tem nada a ver com religião. E aí as pessoas vão se comprometendo diante dela. Aí quando começa a vivenciar a reação, existe ação e reação. A ação é o ato. E aí apela para Deus, eu não mereço, foi o que eu fiz. E aí as pessoas dizem, mas Bernardo, a pessoa tão boa, a pessoa tão caridosa, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa maravilhosa, né? E, no entanto, está sofrendo dessa forma. Por quê? Que injustiça! E aí vem a revolta. Eu disse, olha, se vocês pudessem olhar para trás,
vocês vão ver o porquê desse sofrimento. Porque se nós não acreditarmos na reencarnação, ou na pré-existência da alma, quer dizer, na existência dela antes da vida física, essas coisas, o sofrimento, muitas vezes não vai ter sentido, não vai ter significado nenhum, não é? Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que faz sofrer? Um sofre mais do que o outro. Por que isso? Por que eu sofro tanto? Tudo que eu faço, isso já é chavão. Tudo que eu faço não dá certo. Eu já ouvi isso mais de 500 vezes, sei lá. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu faço dá para trás. Não é? Eu começo uma coisa e não termino. Não tá, eu sei que vocês nunca passaram por essas coisas. Né? Eu começo uma coisa e não termino. Desanimo. No meio do... eu perco o ânimo, perco o estímulo. Tudo meu não dá certo. O dinheiro entra e sai que eu nem vejo. Veja só. Não tem essas expressões aí são, né? O dinheiro entra, uma dificuldade. Para sair daqui a pouco eu estou sem nada na mão. O dinheiro evapora, né? Assim, né? É só pegar um lápis, uma caneta e tomar nota do que gastou. No instante vai saber para onde é que foi. Depois de renda está aí, ó, para saber. Aí vocês vão ver o dinheiro evaporar mesmo. Então essas expressões, então parece que Deus deixou aquela pobre criatura ali jogada às traças. Os outros não, ah, que maravilha, a pessoa mora numa mansão, tem dinheiro em Caimã, nas ilhas Caimã, né? Não, é Caimã, o paraíso fiscal. Então, o pessoal tem dinheiro nas ilhas Caimã, vive numa boa, sem dificuldades, sem dores de cabeça, né? Aquelas dores de cabeça que vêm quando a pessoa está passando dificuldades financeiras, e aí Deus está ajudando. Mas por que Deus ajuda este aqui e este não? É como uma pessoa que o filho desencarnou, ela foi o sobrinho, 3 anos de idade. Nessa época eu estava trabalhando, ainda não era aposentado, quer dizer, estava trabalhando, continuo trabalhando. E aí o sobrinho me desencarnou com leucemia, 3 anos de idade. Ela ainda jovem, era católica até os ossos. Mas dessas católicas que praticavam mesmo. Porque tem dizer, eu sou católica, mas não pratico, não é isso? Eu não sei nem o que é praticar o catolicismo, é verdade, não pratico. E aí o sobrinho desencarnou com leucemia. Ela não se conformou. Quando eu subi o elevador com ela, ela fez, eu soube, seu sobrinho desencarnou. Ela fez, graças a esse Deus miserável, mesmo assim. Por que ele levou meu sobrinho 3 anos? O que foi que ele fez? Qual foi o mal que ele praticou nesta vida? Por que Deus não leva um assassino, um miserável aí, está solto, desgraçando com a vida dos outros? Veja-se, e era religiosa. Então a religião sabe responder a isso? A psicologia sabe responder a isso? A história? Quem pode responder? Olha, sempre te abraça para nossa sardinha, o Espiritismo. É a única doutrina, podem ter certeza, que pode oferecer respostas adequadas, coerentes, lógicas a esses processos que criam dor, sofrimento, dúvida, desespero e revolta. Sobretudo revolta. Eu uma vez fiz o sepultamento do corpo de uma pessoa amiga nossa, e os parentes estavam desesperados. Era jovem ainda, não, uma menina, uns 18, 19 anos.
que morreu numa queda, tomou uma queda, teve um traumatismo. Uma coisa boa, caiu da escada. E aí a família não se aguentava no cemitério. E xingavam, palavrões, Deus, você é um... E aí deram até mãe a Deus nessa hora. E que mãe, hein? Mas xingavam Deus assim, aos berros, aos gritos. E as pessoas, os parentes, amigos, diante daquele quadro, chorando e também se acabando. E eu cá na minha, olhando para, né, aquele povo desesperado. E o que a gente podia fazer? Chegar lá e dizer o quê? Não, minha irmã, não se preocupe, sua filha, sua sobrinha, sua irmã, ela está lá, ela continua viva. Eu fiquei calado. Nessa hora, se eu fosse lá, acho que eu até me linchavam. Aproveitava aquela fúria, não é isso? E aí me linchavam, eu ia ser linchado. Eu fiquei na minha, olhando, mas a revolta, mas xingavam Deus. Não quiseram missa por presente, nada. Fizeram nada. Quando o padre apareceu, botaram, escorraçaram o pobrezinho do padre. A revolta, o ódio. E quando o caixão foi entrando ali naquele arquivo morto, né? Ali. Não tem. É um arquivo morto. Olha, quando foi empurrar, mandaram tirar. Aí tirava o caixão. Não é possível, não pode, ela vai se sufocar ainda. O pessoal pensa que vai se sufocar, né? Aí, quando empurrar, aí o pessoal, mas vai enterrar ou não vai esse negócio? E aí enterrou. Quando fechou, quando estava passando cimento, gritos se agarraram na escada, quase o pobre do pedreiro caía de lá de cima, coitado. Eu digo, olha, ela morreu na escada, o pedreiro vai terminar morrendo também na escada. Por que esse desespero? Falta de esclarecimento? Por que essa revolta contra Deus? Porque criaram um Deus absurdo. Vocês veem no livro a Bíblia e seus absurdos. O Deus que criaram. Essa vai se assustar. É um Deus absurdo. É um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Por isso que a gente pode xingar ele. Então os desígnios de Deus ainda são desconhecidos do homem, são. As leis de Deus não estão escritas em livro nenhum, não. Nem livro dos Espíritos, nem Bíblia, nem direito canônico, nem nada, nem Corão, sei lá. É aí que nós precisamos parar e pensar. Se a doutrina espírita não revelasse isso, acho que alguma coisa teria que acontecer para revelar ao homem essa realidade da lei de Deus. Não está escrita em lugar nenhum, mas ela está sempre presente em todos nós, inevitavelmente. Ele não ia matar uma jovem de 18 anos empurrando, parece até aquele que empurrou da escada abaixo. Por que uma jovem bonita, estudiosa, pessoa linda mesmo, morreu daquela forma estúpida? E aí a blasfêmia. Eu mesmo porque em um ano, desencarnaram meu pai, depois minha irmã, depois minha mãe e depois outro irmão. Então, de morte eu entendo, porque em família. E aí eu ia, acompanhava a doença, tudo direitinho ali. E diante, assim, por exemplo, de meu pai, do cadáver, né? Eu olhava assim, fazia uma prece, me concentrava, pedia aos espíritos que eu ajudasse. Enquanto isso, porque quando eu entro num estado assim, meio... Kardec chamou sonambúlico, né? O êxtase, os sentidos aguçam. Aí de longe eu ouvi a parentela dizer assim,
Olha para ali, olha o que o Espiritismo fez com Bernardo. Olha. Se tornou insensível. Eu tinha que chegar ali, me descabelar, chorar, para todo mundo dizer, sim, ele está sentindo. As lágrimas não representam nada. Não significam nada. O que vale é o pensamento. É uma oração diante do... É preciso entender que a lei de Deus é justa, é soberana. Não é uma lei punitiva. Ela não pune ninguém. As pessoas que se punem, a lei de Deus dá essa faculdade ao homem. Se ele é livre para agir, ele também tem que se subordinar ao fruto da sua liberdade. E tem uma coisa, o exercício da liberdade, por mais paradoxal que possa parecer, é fruto dos nossos maiores sofrimentos. Porque nós não sabemos dosar a liberdade. Nós ainda não aprendemos. Nós não aprendemos ainda a limitar esse chamado livre-arbítrio. Nós sempre exacerbamos, ultrapassamos os limites que são impostos pela própria lei de Deus. Nós ferimos o direito de outrem. Nós não sabemos até onde vai o nosso direito e começa o de outro. Nós invadimos uma espécie de esbulho possessório, moral. E aí nós invadimos o direito de outro. Temos que responder, claro, que muitas vezes aquela pessoa que está sendo violentada, aquela pessoa que está sendo agredida, não pode responder. Ela é humilde, ela não tem força, ela não tem poder, então ela é esmagada. Quem vai responder por ela no tribunal da justiça divina? A reação. A natural reação, porque a lei foi ferida. É isso que as pessoas precisam entender. E onde está escrito tudo isso? Na consciência do homem. Vocês não vão encontrar a lei de Deus capitulada em lugar nenhum, nem nos evangelhos, por incrível que pareça. Nem lá. Porque Jesus não podia, era impossível capitular ali todos os problemas humanos. Ele apenas registra alguns dos graves problemas humanos nas parábolas. Não é isso? As parábolas significam uma análise psicológica, uma análise ética, sociológica de Jesus. Eu só posso entender as parábolas sob esses prismas. Jesus foi sociólogo. Ele conhecia a sociedade, as leis que regem a sociedade, leis criadas pelo homem, sob inspiração, muitas vezes, mas de uma forma pálida e discreta, divina, por causa da liberdade. Deus não pode interferir absolutamente nos negócios humanos, porque senão ele cercearia a liberdade que ele mesmo concedeu ao homem e tiraria do homem a possibilidade do progresso moral. Isso significa dizer, não é, modus in rebus, que o homem é o construtor da sua felicidade e infelicidade. Isso Deus nos deu. Então podemos construir uma sociedade justa? Podemos sim. O dia que entendermos a justiça de Deus. Por enquanto é a justiça do homem que impera. E como a justiça do homem é tão imperfeita quanto o homem, é claro que os sofrimentos, que as dores, os conflitos, as discrepâncias sociais, os desníveis morais decorrem justamente daí. O dia que o homem entender que a lei de Deus existe de uma forma silenciosa, mas eficaz, e que não tem nada a ver com religião, absolutamente
Deus não ia se restringir à religião criada pelo homem, seria um Deus subordinado à vontade, à volição humana. Então, se Deus se subordinasse ao império da vontade humana, aí seria um Deus humano. Ele não precisa, porque ele tem sua própria lei. O homem caminha com a lei de Deus. A lei de Deus caminha com o homem através do tempo, através do espaço, de vida a vida. Senão, por que a lei de Deus? Se nós não fôssemos eternos e conscientemente eternos, preservando os nossos caracteres morais e intelectuais, para que a lei de Deus? Para reger o homem do berço ao túmulo apenas? Não seriam leis eternas, mas leis que se subordinariam a um lapso de tempo que vai do berço à morte, ou do útero à morte. Então a lei de Deus se subordinaria a esse aspecto eminentemente humano, episódico. Mas a lei de Deus não atinge o homem como ser humano, atinge o homem como espírito. É diferente. Aí é que está a validade, a profundidade, a eficácia da lei de Deus. Ela atinge o homem como espírito. Por isso ela é tão eterna quanto o espírito. E o espírito é tão eterno quanto a eficácia da lei de Deus. Jamais nós, espíritos, é o que eu penso, jamais vamos nos descartar da lei de Deus. Ou jamais a lei de Deus vai exercer sua eficácia, o seu palio sobre todos nós. E se a evolução, segundo os espíritos superiores, é infinita, infinita será a atuação, a ação legisferante da lei de Deus. Então, quando nós saímos da esfera humana, quando nós reingressamos na esfera espiritual, a lei humana fica, não nos atinge. Mas a lei de Deus sim, nos acompanha. Ela está conosco aqui e além daqui, regendo que as nossas relações no mundo espiritual ou as nossas relações com o mundo físico, porque nós interferimos como espírito na esfera carnal. Aí a lei de Deus está ali presente. Nós jamais nos descartaremos dela. Isso é importante frisar, para que possamos justificar os sofrimentos, as dores, os reveses morais, materiais. Nós temos que estudar esses aspectos ligados à lei de Deus. Do contrário, a vida será algo ligado à inutilidade. Como, por exemplo, os filósofos existencialistas disseram que o homem é um ser inútil. E perguntava, por que vivemos? Para que vivemos? Isso Kierkegaard, embora tivesse uma ascendência protestante, o próprio Sartre, o pai do existencialismo, considerado ser existencialismo ateu, ele mesmo, e Nietzsche, que é o pai desse existencialismo, ele se questionava, tanto que Nietzsche promoveu a morte de Deus. Vejam só, ele promove a morte de Deus, mas o Deus que Nietzsche matou, entre aspas, é o Deus que o homem criou. Se o homem criou, ele pode morrer. Mas Deus criou o homem e jamais o homem morre. Vejam só, é a resposta. Então Nietzsche ataca um Deus que o homem criou. Logo, tudo que nós criamos é perecível. Tudo que nós criamos é perecível. Mas essa periodicidade, nesse particular, decorre daquilo que nós ainda não aprendemos a criar, o eterno. Porque nós não agimos dentro dessa perspectiva. Esse é o pensamento de Nietzsche, é complicadíssimo.
É muito sofisticado o pensamento de Nietzsche. Mas ele tenta, com essas argumentações, eliminar Deus. E aí vem Sartre e cria o chamado de ecoexistência, o em si para si. O homem como autocriação, ou fruto de um processo genético que mais tarde seria desenvolvido pelos filósofos contemporâneos, ligados também ao existencialismo ateu. Então, dentro do campo da filosofia, da ética, da política, da religião, Deus não existe. E se existe, é um Deus concebido pela fantasia, pelos anseios, pelas aspirações de eternidade do homem. Anseios e aspirações de eternidade. É diferente daquela certeza da eternidade. É assim que prevalece aí fora. Mesmo entre os religiosos que negam peremptoriamente o Espírito. Eles negam o Espírito. O Espírito como um ser autônomo. Independentemente do mundo físico, onde ele vive temporariamente. Então são essas concepções espíritas que fazem com que muitas coisas tenham suas respostas. A morte, uma morte assim abrupta. Não é abrupta não, viu? É abrupta. Uma morte abrupta. Uma morte inesperada. Uma morte assim trágica. Tudo tem a sua devida resposta. Tudo. Agora, cada ser é um ser. Nós vivemos dentro de uma coletividade. Nós estabelecemos um direito chamado consuetudinário, que tem como base os costumes e a tradição. Nós estabelecemos também um direito que vem do legislativo, do executivo e do judiciário. O legislativo cria a lei, o judiciário legisla, julga, e o executivo executa. Então, esse conjunto, grosso modo, todo esse processo é voltado para o ser perecível. Toda a estrutura social, todas as concepções sociológicas, antropológicas, éticas, políticas, até mesmo dentro das ciências que lidam com o psiquismo, tudo se volta para o ser que nasceu para morrer. Nenhuma disciplina científica humana tenta ultrapassar os limites do ser perecível para atingir o espírito. Nenhuma. É lamentável. Embora aí proliferem os movimentos espiritualistas, e queijandos, mas o homem está sempre jungido, subordinado a uma legislação que o toma como ser que nasceu para a morte. Olha, gente, isso é um dos pontos mais cruciais da humanidade nesses finais de século e de milênio. Alguém tem que dar um basta nisso. Toda a legislação, seja ela qual for, qualquer movimento, mesmo dentro dos laboratórios, a ciência oficial, ela lida com o ser que nasceu para a morte. Jamais ela contemplou o espírito. Nunca. A angústia de onde vem? De onde vêm as emoções? Aí vem a inteligência emocional. A emoção vem de uma glândula. De onde vem a depressão? De onde vem a inteligência? E o pensamento é uma secreção do cérebro. O talento, a versatilidade, a criatividade. De onde vem tudo isso? De onde veio uma tela de Rembrandt, por exemplo? De Renoir, com aquela delicadeza própria de Renoir, aquela suavidade, aquele carinho com que ele tratava as suas imagens, que retratava as mulheres de uma forma notável. De onde vem isso? De onde vem a ciência dos homens?
De onde veio a teoria da relatividade de Einstein, dos refolhos do seu cérebro? E as grandes concepções em vários setores da vida. Um Rui Barbosa, por exemplo. Que magnífica expressão de cultura, de conhecimento, versátil. Ele fazia verso de sua própria prosa. Ele escrevia isso corretamente. De onde veio aquele conhecimento inato da língua, do vernáculo? Conhecia latim a fundo, mesmo não mergulhando nos compêndios latinos. Então, de onde vem tudo isso? De onde vem a nossa aspiração de felicidade? E as expressões do amor? Não aquele amor que chamam carnal, mas aquele amor espiritual. Aquele amor que moveu Dulcinea, a doce namorada de Quixote, criação imortal de Cervantes. De onde veio o amor de Macbeth? De onde veio o amor que Castro Alves voltou à humanidade, chegando ao ponto de perquirir Deus? Ó Deus, onde estás? Ó Deus dos desgraçados. Chegou o momento, o poeta, o condoreiro duvida de Deus, diante das misérias perpetradas pelo homem, diante das perversidades humanas. Também às vezes, eu que sou espírita, que acredito, aliás eu não acredito, eu sei que o espírito existe, há momentos que diante dos quadros de terror e de miséria que se abate sobre a humanidade, tem horas que dá vontade, eu espírito, perguntar: Deus, onde estás? Ou onde, melhor dizendo, eu vou perguntar: Deus, onde o puseram? Onde o homem pôs Deus? Onde ele está? Essa é a pergunta que às vezes me aflora ao pensamento, quando eu vejo as misérias, os conflitos, a bestialidade humana. Onde Deus está e onde Deus foi posto pelo homem? Num templo? No cerne de uma religião? É ali que a gente tem que procurar Deus. O dia que o homem conseguir sair dos templos, de todos os templos, e buscar Deus na sua consciência, aí ele está a caminho da paz e do progresso moral. Podem ter certeza disso. Eu tenho certeza disso. Como tenho certeza que aqui acabou a palestra.